Graças a Deus. Pastor Cristiano nos trazendo esta primeira hora. Glória a Deus. Nós vamos até as 10h30, 9h30, 10h30, nos fazendo aqui a palavra de Deus. Obrigado, pastor. Glória a Deus. A paz do Senhor para todos os irmãos. Quero agradecer a Deus por esta rica e preciosa oportunidade de estar aqui para ministrar a sua palavra. Ocupar essa santa tribuna para trazer aos irmãos uma palavra do coração de Deus para os nossos corações. Não somente para o coração de vocês, mas para o meu coração também. Quero agradecer ao meu pastor presidente pela oportunidade, pelo peso de glória que você colocou sobre meus ombros quando me deu essa oportunidade. Muito obrigado. Agradecer aos companheiros aqui, pastor Hélio, pastor Éder, pastor César, conheci ontem à noite. Deus abençoe cada um, pastor Eli, os irmãos Viana, é um prazer conhecê-los, e a todos os companheiros de ministério, né, que nos apoiam, a igreja de um modo geral. Fiquei muito feliz ontem à noite, muitos irmãos perguntando que hora que eu iria pregar, qual horário, se seria amanhã, à tarde. Muito obrigado pelo carinho da igreja Assembleia de Deus Belém aqui em Dourados. Quero dizer para os irmãos que eu sou muito pequeno. Ontem à noite os irmãos Viana falavam que quem não sente esse peso é porque realmente tem alguma coisa errada. Mas há um peso de glória muito grande, você sente a responsabilidade. Eu prego a palavra desde 87, mas cada vez que eu vou pregar, as pernas tremem, dá um friozinho na barriga, porque a gente sabe que não pode falar de si mesmo. A gente vem aqui para falar daquele que é, que era e que há de vir. Senhor da glória, Senhor da igreja, Senhor da obra, Senhor das nossas vidas, e Ele já está presente entre nós nessa noite. A minha oração a Deus é que a mesma unção que havia ontem à noite, que nós já estamos sentindo aqui nessa manhã, é que ela comece a aflorar cada vez mais, se multiplique, aumente, que a glória de Deus comece a ser abundante sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações. E como estamos no ambiente pentecostal, ninguém está proibido de exaltar a Ele, glorificar a Ele, dar glória ao nome dEle, dar aleluia, é mandando glória para cima e Ele derramando glória sobre nós. Queridos, abram suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 4. E o versículo de número 14. Glória a Deus. Eu quero ler só a parte B do versículo, após a vírgula, que diz assim: porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A água que eu lhe der, se fará nele uma fonte que vai jorrar, não vai parar, que vai jorrar, e vai jorrar, e vai jorrar, e vai jorrar, e vai entrar pela vida eterna, jorrando, jorrando, não vai parar. Amém? Nesta manhã, eu poderia pregar muitos de alguns sermões que eu já tenho, mas eu decidi me colocar diante de Deus, desde alguns dias atrás, pedindo ao Senhor uma palavra para esse EBOC, para essa escola bíblica de obreiros. E Deus colocou no meu coração uma necessidade que todos nós temos. Não há nenhum crente que possa dizer, eu não tenho necessidade disso. É algo que não se encontra nos institutos bíblicos, nas faculdades, nos compêndios de teologia, nos manuais, nas enciclopédias. Não se encontra apenas por ter experiência, sabedoria. Não é algo que você adquire através dos pais ou de algum irmão da igreja, mas é algo que a gente só adquire diretamente da fonte que é o Senhor. Eu estou falando da unção de Deus. Todo crente depende
da unção de Deus. Nós não podemos pregar sem a unção de Deus, cantar sem a unção de Deus, pastorear sem a unção de Deus. A unção de Deus é algo imprescindível. Conhecimento é bom, experiência é bom, sabedoria é bom, mas nada como a unção de Deus. Quando temos a unção de Deus, podemos não conhecer nem o português direito, podemos até falar para o monte da onde por quê, mas eu garanto uma coisa: vidas serão impactadas através dessa pessoa, porque sobre ele estará a unção de Deus. Não me pergunte nessa manhã o que é exatamente a unção, porque eu não vou ter aqui uma resposta conclusiva, taxativa, peremptória, definitiva. Eu não vou ter. Todos nós sabemos o que é unção, mas quando a gente pergunta o que é unção, nós não temos uma resposta conclusiva, taxativa. Nós não temos. Nós sabemos o que é unção. Precisamos da unção. Mas eu diria para os irmãos que basicamente unção é como uma espécie de energia, uma força que vem do alto, que capacita, que inspira, que exalta, que promove, que traz algo diferente. Crente cheio da unção é diferente. Irmã de oração cheia da unção é diferente. Pastor cheio da unção é diferente. É como uma energia que vem do alto e vai capacitando, e vai enchendo, e vai movendo. Você olha para ele e diz assim: esse aí é cheio da unção. Quando eu me converti, minha mãe era dirigente do círculo de oração. E eu ouvia muito entre as irmãs de oração. Hoje quase não se ouve mais essa expressão. Mas era comum dizer assim: fulano tem um semblante de crente. Fulana tem semblante de mulher de oração. Pastor tem semblante de homem de oração. Sabe o que passa isso para nós? É a unção. Quando a unção, o semblante é diferente. Para começar, olha aí para quem está do teu lado. Se tiver de cara amarrada, meio emburrado, parece por meia dúzia de limão, opa, passa unção para ele aí, que ele vai começar a sorrir e dar glória a Deus. Quem tem unção é diferente, irmão. Está sempre alegre, está sempre sorrindo, em meio à batalha, em meio à luta, em meio ao sofrimento, em meio às tragédias, ele vai dizendo: vai tudo bem. A unção é sobre ele. Os homens podem criar várias formas de energia. Energia nuclear, muito utilizada na Europa, na Rússia. Energia eólica, muito usada no nosso Nordeste. As torres de energia eólica que vão acumulando ali aquela energia em certas baterias. Energia solar, muito comum aqui no Mato Grosso do Sul. Existe um tipo de energia que é comum em algumas regiões de Minas Gerais e principalmente do norte dos Estados Unidos. É a chamada energia estática. Existe uma região no norte dos Estados Unidos que a energia estática ela é tão forte que você vai abrir uma porta e você às vezes leva um choque. Você vai no guarda-roupa e abre o guarda-roupa para ver que roupa você vai usar, as roupas estão tremendo assim dentro do guarda-roupa. Quem é novo que chega lá pensa, tem negócio de espírito aqui nessa casa, é fantasma. Mas não é energia estática. Se às vezes cumprimenta alguém, dá até um estalo, como se fosse um choque. E nós temos essa energia estática. Qualquer um que teve aulas de ciência no ensino médio, lembra dos testes de passar o pente no cabelo e passar sobre os papeizinhos, e os papéis se movem. Ou pegar um balão, esfregar no cabelo e colocar sobre algo e de repente você vê como que raio saindo. Energia estática que há no nosso corpo.
Mas deixa eu dizer, unção não é energia nuclear, não é energia eólica, não é energia estática, mas eu garanto uma coisa, quem é cheio da unção, quando chega perto de outro, você sente aquela energia que passa, você sente algo diferente, há uma glória sobre ele, e os demônios caem por terra quando o crente cheio da unção se aproxima, as enfermidades saem, o doente é curado, e quem não é batizado com o Espírito Santo é batizado quando um crente cheio da unção se aproxima. Onde estão os crentes cheios da unção de Deus? Aleluia! Agora deixa eu te dizer uma coisa. Abre bem os teus ouvidos, como diz o profeta Isaías. Deus está disposto a dar unção a todos os crentes. Diga para quem está do teu lado, Deus está disposto a te encher de unção. Agora olha bem nos olhos dele e diz assim, se Deus te encher de unção, você nunca mais será o mesmo. Nem papai e mamãe reconhece, nem marido e mulher reconhece. Eu era um menino extremamente tímido, já disse isso em alguma das nossas congregações. Eu ia para a escola, o professor perguntava, capital do Peru, eu sabia, mas não respondia. Capital da Inglaterra, eu sabia, mas não respondia. Extremamente tímido. Para pedir a primeira moça em namoro, meu Deus do céu, foi um arrudeio tão grande, quase não chego lá. Tímido, extremamente tímido. No dia que Jesus me batizou com o Espírito Santo, o menino tímido começou a pregar nas praças, em palanques, em presídios, em hospitais. Até minha mãe dizia assim, meu Deus, meu filho, você está irreconhecível. Diga assim para quem está do teu lado, isso é unção. Unção transforma, unção capacita, unção eleva, unção enche, unção faz coisas novas em nossas vidas e quem não é, começa a ser. Essa é a diferença, porque alguns crentes, vocês podem dizer assim, uns são e outros não são. Quem tem unção, está no grupo dos que são. Quem não tem unção, está no grupo dos que não são. Por isso, na igreja tem uns que são. Porque tem unção. Você está entendendo? Eu vou repetir. Na igreja tem uns que são. Chegou na porta, você já olha e diz, esse aí é. Esse aí é. Senta perto de você, você já começa a sentir. Sabe por quê? Unção transborda. Unção transborda. Colocar esse copo com água aqui do meu lado, ó. Está quase cheio. Mas se colocar mais água aqui, vai transbordar e tudo que tiver ao redor aqui vai começar a molhar. Sabe, você está entendendo? Quem tem unção é isso aí, começa a transbordar. E quem tiver ao redor vai começar a sentir o peso e a glória da unção de Deus. Agora, sabe o que é bom? Assim como a bateria para armazenar energia eólica, energia solar, Deus também tem uma bateria para armazenar unção. O Espírito Santo tem duas moradas. Uma lá na glória, no céu. A outra morada dele essa morada é uma bateria que armazena. Vai armazenando, vai enchendo, vai enchendo. Só que cada vez que você atua, você termina de pregar, você expulsa demônios, você cura enfermos, a bateria, ó, baixa. O celular está carregado 100%. Aí começa a baixar, 80, 50, 30, 20. Se deixar descarregar total, você pode passar apuros. Você pode estar num local que vai precisar ligar, o celular descarregou. Aí precisa pedir socorro, está descarregado. Não pode descarregar total. Se descarregar total, vai dar problema. Crente não pode deixar a bateria descarregar completamente.
tem que ficar enchendo, repondo, repondo. E sabe aonde se repõe? Na fonte que jorra para a vida eterna. Quem bebe dessa água recebe unção, e vai abrir nele uma fonte que vai jorrar, e vai jorrar, e vai jorrar, e só aumenta, e só aumenta. Irmão, unção é uma coisa que parece músculo. Quanto mais você pratica, quanto mais você busca, mais ela aumenta. Olha a vida de Davi. Ele é ungido menino, unção inicial. Depois ele é ungido lá em Hebrom. É uma segunda unção. É uma unção como quem diz, agora eu estou realizando, colocando em dias aquilo que eu te prometi. Aí vem uma terceira unção, quando ele assume todo o reino. A primeira unção, olhe para cá, é na frente só da família, só tem a família. Pai, os irmãos, o profeta. A segunda unção, opa, já tem mais gente. Tem alguns anciãos ali, olhando para ele. A terceira unção, já está todo Israel perante Davi. Ou seja, a unção vai crescendo, vai crescendo. Você começa a pregar só a 4 olhos, evangelismo pessoal. Você começa a pregar só de casa em casa, evangelizando. Já tem unção sobre você, vai se multiplicando. Aí começa a pregar em congregações, começa a pregar nas praças. De repente está pregando na sede da igreja, de repente está pregando em outros lugares. A unção foi sendo multiplicada, foi crescendo. Deus quer que a unção dele se multiplique sobre a minha vida e sobre a sua vida. Quantos creem nessa palavra? Pode dar um brado de glória a Deus. A unção ela armazena. E sabe o que é interessante? É que essa unção ela é transferida. Você crê nisso? A unção ela é transferida. Ela passa até para objetos. Sim ou não? Passa para objetos. Se você observar, a Bíblia Sagrada diz que Paulo não aconselhava, Paulo não estava mandando fazer isso. Mas as pessoas pegavam os lenços, os aventais de Paulo, e os enfermos eram curados, e até espíritos imundos saíam em contato com a roupa, com o lenço de um homem cheio da unção de Deus. Pedro não aconselhou isso, mas a Bíblia diz que quando ele passava, a sombra dele, olha aí a sombra do crente ungido, olha a sombra do crente ungido, Pedro cheio da unção, e a sua sombra, peraí, não perturba o Pedro não, bota só aqui para a sombra dele pegar, para a sombra dele passar em cima, à medida que ele caminha, bota o paralítico aí perto da sombra, bota o cego perto da sombra, bota o endemoniado perto da sombra. A sombra de Pedro tinha a unção de Deus, a sombra de Pedro tinha a unção de Deus. A mulher disse assim, não tem problema, eu dou um jeitinho, eu vou me esforçando aqui, mas só tem uma coisa, eu quero tocar pelo menos na orla. Não precisa eu tocar nas mãos dele, nem no corpo dele. Se eu tocar na orla da veste dele, eu serei curada. Havia unção na orla da veste de Jesus. Ei, a unção sobre aquilo que você toca, sobre aquilo que você usa. E vou te dizer mais. A unção de Deus impregna tanto no crente, que a Bíblia diz que uns homens estavam preparados para sepultar uma pessoa. E de repente eles viram o inimigo chegando e dizem, pega, joga na cova aí de qualquer jeito. E jogaram o defunto na cova. Só que do lado, ali naquela cova bem próximo, haviam ossos. Ossos cheios de unção. Ossos de um profeta de Deus que era cheio da unção. E quando o morto toca os ossos, ele ressuscita. Havia unção nos ossos de Eliseu. Quem pode dar glória a Deus pela unção do Espírito que está sobre nós? E nessa manhã eu sinto a unção de Deus. Se você pode sentir essa unção, exalte e glorifique ao Senhor. A unção na casa, porque Ele, a fonte da unção, está entre nós nessa manhã. A unção de Deus está sendo derramada. A unção de Deus está sendo multiplicada. A unção de Deus está sendo distribuída. Quantos podem glorificar a Deus por sua unção? A unção de Deus.
ela contagia. Mas tem um problema, ela também produz efeitos colaterais. A unção de Deus contagia, mas também produz efeitos colaterais. O que é isso, pastor? Crente cheio da unção, irmão. Onde ele chega, o ambiente muda. Pode estar todo mundo reclamando, murmurando, triste, de cara amarrada. Quando o crente cheio da unção chega, a coisa muda. O ambiente se transforma. Sabe por quê? Porque sobre ele está a presença de Deus, a glória de Deus, a unção de Deus, e vai contagiando todo o ambiente. Crente cheio da unção inspira. Inspira ou não inspira? Inspira. Eu fui inspirado por um jovem pregador, branquinho como eu, pregando no culto de mocidade, e eu lá nos últimos bancos, sentado, ouvindo, e pensei, eu quero ser como esse pregador, eu quero ser como esse jovem. Ele não deu sequência à carreira dele, ele hoje é motorista de ônibus, mas ele me inspirou, a unção que estava sobre ele naquela noite me inspirou. Eu sempre busquei desde a minha juventude, como nós tínhamos grandes e muitas referências nos anos 80 e 90. Nós olhávamos, nós tínhamos Gesiel Gomes, nós tínhamos Takayama, Elianai Cabral, Valdir Bícego, Alcebiades Pereira Vasconcelos, grandes homens cheios da unção de Deus, que nos inspirava e dizíamos, queremos ser como eles. Nós jovens, pregadores, nós dizíamos, queremos ser como eles. Mas para ser como eles, nós precisamos ter o que eles tinham, a unção de Deus. Diga para quem está do teu lado, unção contagia. Agora olha bem nos olhos dele e diz assim, já estou sendo contagiado pela unção que está sobre você. Já estou sendo contagiado pela unção que está sobre você. Já estou sendo contagiado pela unção que está sobre você. Já estou sendo contagiado pela unção que está sobre você. Tem crente já falando língua e mistério aí com Deus. Já tem crente começando a sentir aquela energia que vai passando, vai sacudindo, alegrando o coração, a chama queimando. É a unção de Deus sobre nós nessa manhã. Mas a unção, ela também traz efeitos colaterais. Charles Spurgeon, ele dizia que o púlpito é como a rocha tapeia. A rocha tapeia era uma rocha, aliás, é uma rocha que até hoje está em Roma, na Itália. E sobre essa rocha era lançado aqueles que se opunham ao governo, os traidores, os que criticavam o governo. Eles levavam até o alto da rocha e lançavam. A pessoa caía de uma altura enorme e morria, todo quebrado. Spurgeon diz, o púlpito é como a rocha tapeia. Se você tiver a unção de Deus, Deus está na tua frente e nada vai te tocar porque Ele é teu escudo. Mas se você perder a unção, você será lançado abaixo, porque o próprio Deus te lançará abaixo, porque no altar dele não será permitido que homens sem unção transmitam a sua palavra e engrandeçam o seu nome. Oh, nessa noite, nessa manhã, ele está aqui na casa para ser adorado, e esse local é sagrado, esse altar é sagrado. Homens de Deus estão aqui na minha retaguarda, a igreja do Senhor é a minha frente, e a unção está sobre nós, e Deus está presente para derramar e fazer mais abundante a unção dele sobre as nossas vidas. Efeitos colaterais. Você já percebeu que tem irmão que você não fez nada com ele, mas ele diz assim, não fui com a cara desse irmão não. Você não fez nada com ele, não gostei dessa irmã não. Não fui com a cara dele, não. Você nem conhece a pessoa. Sabe o que é isso? É porque ele não tem unção. Quem tem unção contraria quem não tem unção. Quem tem unção busca atalhos. Ele quer estar sempre ali pertinho do pastor, do presidente, do pregador famoso. Ele quer cobertura ali.
E quem tem unção, ele respeita as autoridades, o pastor da igreja, o pastor presidente, os companheiros de ministério, mas ele sabe que, em primeiro lugar, é a fonte que vem a unção, que eles têm que estar conectado, 100% ligado, porque essa água que vem sobre ele vai jorrar e vai aumentar e vai ser até a vida eterna. Por isso, não se entristeça se alguém de repente diz: não fui com a cara dele, não gosto dele. De repente ele está precisando buscar mais ao Senhor e receber a unção que há sobre você. A Bíblia diz que Jesus foi batizado nas águas e o Espírito de Deus veio sobre ele. E ele vai lá para o deserto. E ali ele é tentado. Jesus estava cheio da unção do Espírito Santo. Ele entra no templo, ele abre no texto de Isaías, onde estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim e me ungiu. O Espírito do Senhor é sobre mim e me ungiu. Escute só o que eu vou te dizer. Se Jesus, Rei da Glória, que desceu do céu, despojou-se de toda a divindade, é claro, necessitava da unção. Se Jesus, que era o próprio Deus, que veio e se fez carne, habitou entre nós, era o infinito em toda a sua plenitude, que resolve se enclausurar durante 9 meses no ventre de uma virgem. Era a sabedoria eterna, que confunde todos os sábios do mundo. Era aquele que tinha criado todas as coisas. João diz isso no seu evangelho. Porque dele, através dele, foram criadas todas as coisas. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Se ele precisava da unção para exercer o seu ministério, se Jesus não ousou começar o seu ministério aqui na terra sem primeiro receber a unção de Deus, imagine eu e você o que faremos do ministério que Deus nos confiou. Sem unção não há profeta, sem unção não há rei, sem unção não há sacerdote, sem unção não há exercício de ministério. Sem unção, há pastores que estão acabando com igrejas. Sem unção, há pregadores que exaltam mais a si do que o nome de Jesus. Sem unção, há cantores que estão virando artistas quando deveriam ser verdadeiros adoradores de Deus. Agora, quem tem unção, pega uma igrejinha, e quando ele chega, em pouco tempo, a igrejinha não é mais igrejinha, agora é igreja. Mais um pouco de tempo, não é mais igreja, é igrejona. Quem tem unção, promove primeiro a Deus. Estamos aqui nessa manhã para exaltar aquele que é soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores, que está disposto a derramar sobre mim e sobre você a unção que capacita para o ministério. Amados obreiros, ministros do Senhor, a unção de Deus é rasa, a unção de Deus é perene, a unção de Deus não para. A unção de Deus está jorrando. Deus quer te encher da unção para te preparar mais e mais para a obra que Ele te chamou. O Espírito do Senhor está aqui. A unção do Senhor está aqui. Sem unção, não há ministério, não há um exercício aprovado. Pode até fazer,
Alguém diz assim, pastor, mas tem igreja por aí que está cheia de gente, está lotado. Quando eu falo de números, eu não estou falando apenas de quantidade, mas eu estou falando de números com qualidade. Quem tem unção vai ter uma igreja cheia de pessoas também qualificadas. Sabe por quê? Porque o altar é exemplo para a igreja. Se há fogo no altar, vai ter fogo na igreja. Se há poder no altar, vai ter poder na igreja. Se há unção no altar, vai ter unção sobre a igreja. Parte daqui, parte daqui. Ele nos chama, nos enche e nós começamos a inspirar, a contagiar. E quem está lá embaixo começa a dizer, é isso aí, quero ser desse jeito, quero ser cheio assim também, quero falar língua estranha também, quero pregar um evangelho assim, quero cantar assim. Aleluia! A unção, ela quebranta, ela não deixa ninguém soberbo. Vira para quem está do teu lado e diga, a unção quebranta. Diga para ele, a unção arranca soberba. Unção arranca orgulho, irmão. Eu sou suspeito quando eu vejo pregador orgulhoso demais. Quando eu vejo pastor, às vezes o irmãozinho pede, tira uma foto aqui comigo. Ele parece que está fazendo um negócio forçado ali. É um orgulho, é uma soberba. Eu gosto sempre de lembrar as igrejas onde eu prego. Lá no céu, o primeiro pecado não foi o homossexualismo, não foi adultério, não foi roubo, foi orgulho, foi soberba. Orgulhou-se demais, ensoberbeceu-se demais e era cheio da unção. Cheio da unção, mas deixou a unção diminuir, e no que diminuiu, se ensoberbeceu e começou a querer ser maior do que o Criador. Oh, quando nós aceitamos a Cristo um dia, nenhum de nós entrou na igreja pensando, eu vou ser cantor famoso, eu vou ser pregador famoso, eu vou ser pastor grandão. Não, nós entramos pelas portas do templo dizendo, Senhor, salva-me, perdoa os meus pecados, estou arrependido da minha desgraça, da minha vida, eu quero ir para o céu, eu quero ser salvo. Ninguém pensava aqui em ser pregador ou pastor. Ele foi dando. Eu vou repetir, Ele foi dando. Ele foi dando, pastor Éder. Ele foi capacitando. Ele foi enchendo. Ele foi chamando. Ele foi capacitando. Ele foi dando unção. Foi dando poder. Foi dando autoridade. Foi dando conhecimento, sabedoria. Aleluia. Eu sinto Ele aqui. Ele está presente. Pode adorar, pode adorar. Ele está presente. Ele está presente. Tem unção sendo derramada, tem unção caindo. Aleluia! Não temos nada. Não tínhamos nada. Foi Ele que foi dando. Ah, mas eu já estudei muito. Eu fiz bacharel em teologia. Eu fiz PhD. Eu sou DD. Você pode ser tudo, mas se não tiver unção, e é Ele que dá, dinheiro não compra, classe social não adquire, ser filho de pastor não tem promessa de receber a unção,
tem que buscar na fonte, tem que buscar na fonte, tem que beber, tem que pagar o preço, é joelho, é jejum, é oração, é consagração, e Ele vai dando, Ele vai enchendo. Aleluia! Unção de Deus. Sabe aquela propaganda? Tem coisas que o dinheiro não compra. Eu era jovem, tinha uma propaganda, os que tem mais de 40, 50 aqui vão lembrar. Era propaganda de um shampoo. Tem cor de remédio, cheiro de remédio, parece remédio, mas não é remédio. Denorex. Quem lembra dessa propaganda? Quem tem mais de 40, 50 aí vai lembrar. Cheiro de remédio, cor de remédio, parece remédio, mas não é remédio, é Denorex, shampoo para caspa. Tem cheiro de crente, parece crente, se comporta como crente, se veste como crente, tem Bíblia como crente, congrega na igreja como crente, mas se não tiver unção, vai ser Denorex. Vai ser Denorex. Diga para quem está ao teu lado, não seja Denorex. Seja verdadeiro, seja autêntico, seja cheio de Deus, seja cheio da unção de Deus, seja cheio do poder de Deus, cheio da autoridade de Deus. Não tínhamos nada, não temos nada, se Ele nos der. É Ele que dá, é Ele que dá, é Ele que abençoa, é Ele que enche. Está aí o texto. Aquele que beber dessa água que eu der. Não é o professor de teologia. Não é o mestre em teologia. Não é o PhD em divindades. Jesus está dizendo, é que eu der. Quem beber do que eu der. Tem gente que vai pregar, irmãos, é tanto nome de teólogo. N.T. Wright e tal, e cita nomes e mais nomes, e você fica pensando, puxa, a fonte dele é profunda, viu? Mas não tem fonte mais profunda do que aquele que diz, quem beber dessa água vai jorrar uma fonte. E é fonte que não para, não para, não para. Você está aqui, está dando glória, está cheio. Vai já terminar, nós vamos para o almoço, e você vai para lá cheio. Vai voltar à tarde cheio. À noite vai continuar cheio. Vai dormir, vai ter sonhos espirituais, continua cheio. A fonte vai jorrar, não vai parar. A unção, ela quebranta, arranca orgulho, soberba, e ela altera semblante. Altera semblante. Crente cheio da unção, ele chega às vezes num comércio, numa loja, num banco. Quando ele sai, os outros ficam comentando, esse homem é diferente, né? É diferente. Você viu o olhar dele, o jeito dele falar, a postura. Crente cheio da unção não tem olhar malicioso. Entra irmã, sai irmã, passa mulher, cruza a mulher com ele, o olhar dele não é malicioso, ele é cheio da unção. Eu aprendi com um pastor com quem eu congreguei, quando tiver uma mais jovem perante você, veja como sua filha. Quando tiver uma da sua idade, como se fosse sua irmã. E quando tiver uma mais velha, como se fosse sua tia, sua mãe. Existem 3 coisas que derrubam muitos obreiros. Lá no Ceará, ele diz assim, são as 3 barras. A barra do ouro, a barra da saia e a barra do altar. Quando não é dinheiro, é mulher. Quando não é mulher, é a soberba por estar sobre um altar. Barra do ouro, barra da saia e a barra do altar. Mas quem é cheio da unção, 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 você está entendendo? Quem é cheio da unção é diferenciado.
é diferenciado. Um certo escritor, teólogo, ele pesquisou muito sobre a vida de Paulo. E ele diz em um dos seus livros que Paulo era muito esquisito. Pelos escritos que existem em Roma, de alguns escritores famosos, Paulo parece que não era tão belo, não era tão bonito. Parece que era baixinho, meio corcunda, parece que os olhos, tinha alguns problemas nos olhos, meio calvo e meio careca, meio gordinho. E um certo escritor diz que, uma vez, Paulo se aproxima de uma mulher e pede água. Não está na Bíblia. Isso é fonte de pesquisas seculares. Diz que quando Paulo sai, alguém diz, nossa, ele é tão estranho. Baixinho, corcunda, careca. Mas tem uma coisa, parece um anjo. Parece um anjo. Atrai. Não tem beleza, não tem formosura, mas atrai. Não era bonito como Saul, não era bonito como Absalão, mas atrai. Não tinha o estilo que a igreja romana pintou aí nos quadros, o cabelo loiro, penteado para trás, os olhos claros, a pele limpa. Não tinha beleza, não tinha formosura, mas atrai, porque tem unção. Atraía multidões, eram multidões indo a ele por causa da unção que havia. Unção atrai. Aleluia! Seja cheio da unção de Deus. Eu quero concluir. A unção de Deus, ela te torna exclusivo. Exclusivo. Você não se prostra mais diante de qualquer altar. Você não adora mais outros deuses, não. Você sabe a quem deve render o seu louvor e a sua adoração. Eu vou contar uma coisa aqui para vocês. Abra bem o seu ouvido, não converse agora, escuta o que eu vou te dizer. Você sabe qual é o maior desejo de Satanás? É ver um crente cheio da unção, adorar ele, se prostrar diante dele. Quando ele chega para Jesus, ele diz, olha, tudo é meu, os reinos do mundo, a riqueza, há milhares aí que me louvam, me adoram, me servem, mas eu quero um cheio da unção. Se prostra, me adora, só um pouquinho. Satanás muitas vezes quer que nós nos prostremos diante dele. Põe as dificuldades, as armadilhas, e nós acabamos caindo. E depois ficamos chorando, pensando, perdi a unção de Deus. Satanás está tramando planos contra quem é cheio da unção. Mas deixa eu te dizer uma coisa, uma promessa que Deus fez a Abraão e faz a todos nós é, eu sou o teu escudo. Eu sou o teu escudo. Nós aprendemos, eu acredito que todos os pastores aqui vão concordar comigo, nós aprendemos desde jovem, quando vai pregar, pede, Senhor, toma a minha frente. Toma a minha frente, é meu escudo. Vocês lembram que João Batista, ele era o precursor, ele ia na frente. Eis que após mim vem um que é mais poderoso do que eu. Arrependei-vos, ele está vindo. João ia na frente. Mas depois que Jesus se manifesta, ninguém mais vem na frente dele, vem atrás dele, ele tem que vir na frente. João Batista vinha na frente porque Jesus não tinha se manifestado, mas agora que ele se manifestou, põe ele na frente, porque ele se estiver na frente, vai haver unção, vai haver graça, vai haver glória, vai haver poder, vai haver milagre, vai haver o sobrenatural, vai haver a manifestação de Deus. Fique de pé em nome de Jesus. Propriedade exclusiva é o que eu e você somos. É por isso que ele nos dá unção. Unção que capacita, unção que transforma, unção que molda. Nessa manhã, eu quero que você, a partir dessa primeira palavra, vou ouvir muitas outras palavras de Deus para os nossos corações. Mas eu quero que você guarde essa primeira palavra
no seu coração. Preguei 50 minutos. Mas eu garanto para você que de tudo que eu falei, ficou muito pouco. É assim a nossa mente, é assim o nosso coração. Mas uma coisa, você não vai sair daqui sem deixar ela permanecer no seu coração. Eu preciso da unção de Deus. Eu sou carente da unção de Deus. Estudar é bom, se qualificar é bom, se preparar é bom, mas tem que ter a unção em primeiro lugar. A unção faz a diferença. John Wesley dizia: põe fogo nos teus sermões, ou então joga teus sermões no fogo. Põe fogo no teu sermão, põe fogo na tua boca, põe fogo no teu ministério, põe fogo na tua igreja, ou senão vai perder tudo. Com a unção de Deus, a chama de Deus virá sobre nós. Vira para quem está do teu lado e diga assim para ele: a unção sobre ti? Pergunta a ele: a unção sobre ti? Agora olha aí, se ele estiver sorrindo, tem manifestação de unção. Se estiver chorando, opa, mais ainda. Se estiver falando em língua, eita, está transbordando. A unção em ti, a unção sobre ti. Feche os seus olhos, feche os seus olhos. Deixe a unção de Deus se manifestar na sua vida. Vem muito mais alimento aí pela frente. Vem muito mais comida de Deus para nós. Mas a unção de Deus já está rasgando o meu coração e o seu coração, como terreno preparado para boa semente. A unção de Deus está despedaçando o jugo nessa manhã. A unção de Deus está arrancando o orgulho nessa manhã. A unção de Deus está trabalhando na sua vida, na sua alma, no seu ministério. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, adore a Deus, adore a Deus, fale em mistério com Deus, derrama a unção que há sobre ti, manifesta a unção que está dentro de ti. É uma fonte que vai jorrar, é uma fonte que vai jorrar, é uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. É uma fonte que vai jorrar e vai jorrar, está jorrando. Ramacharacanda lavassore mataramas. Eima sereca taima sorer. Santo, santo, santo. Sobre o teu povo, Senhor. Sobre a tua igreja, Senhor. Com tua unção sobre nós. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Aperta a mão de quem está do teu lado e diga: sinta a unção, sinta a unção, sinta a unção. Pode adorar a Deus, pode adorar a Deus. Pode adorar a Deus, receba a unção da parte de Deus. Fica masture moloviste. Oh, glória a Deus. Tem unção de Deus aqui nesse púlpito. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Assente-se adorando o nome do Senhor. A unção faz a diferença. A unção faz a diferença. Essa palavra de Deus vem de encontro com a nossa necessidade. Hoje nós estamos vivendo um tempo, numa crise de unção. Temos muita gente, muitas vezes púlpitos cheios, e o mais triste, de gentes vazias, igrejas cheias de gentes vazias.
Mas a unção de Deus, meu irmão, ela faz a diferença. Guarde essa palavra de Deus para o seu coração, muito importante.